Você já teve a sensação de que algo em você foi sendo apagado aos poucos? Como se sua própria essência estivesse escorrendo pelas mãos, sem que você percebesse exatamente como ou quando começou. O que acontece quando alguém entra em nossa mente não pela força, mas pela astúcia? Carl Jung dizia que o que negamos em nós mesmos se manifesta nos outros como destino, e é assim que muitos cruzam o caminho com um narcisista, sem notar que estão sendo conduzidos por suas próprias sombras. A dor que você sente não é fraqueza. É sinal de que sua alma está em alerta. E hoje, talvez pela primeira vez, você entenderá o que realmente está por trás disso. Existem manipulações que não gritam, que não deixam marcas visíveis, mas que ferem em silêncio e moldam sua percepção da realidade. O narcisista não ataca, ele esculpe. Não grita, ele sussurra. E quando você percebe, está duvidando de si mesma, pedindo desculpas pelo que não fez, sentindo culpa por simplesmente existir. Essas 7 manipulações que você vai descobrir agora não são apenas técnicas. São armadilhas estruturadas para prender sua alma. São estratégias frias e calculadas que visam uma única coisa: fazer você se perder de si mesma. E o pior? Elas funcionam melhor com pessoas boas, empáticas, generosas, como você. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você já sentia que havia algo errado, mesmo quando todos diziam o contrário. Talvez você tenha tentado perdoar, compreender, justificar. E tudo o que recebeu em troca foi silêncio, frieza ou desprezo. O narcisista não busca amor. Ele busca controle. E o amor que você ofereceu se tornou a ferramenta usada contra você. Jung nos ensinou que só nos tornamos iluminados quando temos coragem de olhar para a nossa própria escuridão. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Encarar de frente as manipulações que drenam sua força, suas certezas, sua identidade. O que você vai descobrir neste vídeo pode doer, mas é essa dor que liberta, porque quando você nomeia o que antes te confundia, a manipulação perde o poder. Você volta a enxergar com clareza, e essa clareza é o primeiro passo para sair do labirinto. Fique comigo até o fim, porque a última manipulação, a 7ª, é a mais insidiosa de todas. É ela que ainda hoje pode estar agindo na sua vida sem que você perceba. E uma vez revelada, você nunca mais será a mesma. Não porque vai doer, mas porque vai acordar. Esse vídeo não é apenas um alerta. É uma ruptura. Um divisor entre o antes e o depois. Carl Jung afirmava que só aquilo que enfrentamos nos liberta. E hoje, ao enfrentar essas 7 manipulações, você vai iniciar um processo que o narcisista mais teme: sua autonomia emocional, sua reconexão com a verdade e o início de uma nova vida, onde sua luz não será mais sufocada por quem só sabe viver na sombra. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para sempre. É assim que tudo começa, com o reflexo de quem você sempre quis encontrar. O narcisista, como um mestre da projeção, espelha seus sonhos, seus valores, seus traumas e esperanças. Ele escuta com uma intensidade quase mágica, responde com frases que parecem ter saído de dentro de você. É como se ele soubesse exatamente o que dizer para tocar sua alma. Mas Carl Jung advertia: conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E nesse espelho, você não está vendo ele, está vendo a si mesma. E é isso que torna tudo tão perigoso. Enquanto você acredita estar se apaixonando, na verdade está sendo escaneada. Cada vulnerabilidade, cada memória, cada detalhe emocional está sendo registrado para ser usado futuramente. O narcisista não ama, ele coleta dados emocionais. É nesse momento que o vínculo começa a se formar. Não um laço baseado na verdade, mas uma amarra invisível, feita de ilusões cuidadosamente plantadas. A cada elogio, a cada aparente sintonia, uma parte sua vai sendo entregue sem perceber. E quando você acredita que encontrou alguém que finalmente te entende, ele muda. De repente, o espelho quebra. E o que era cumplicidade vira indiferença. O que era carinho vira silêncio.
Carl Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Mas aqui, só você está se transformando, e não para melhor. Você começa a se questionar. Será que fui eu? Será que mudei demais? Será que deixei de ser interessante? Essa dúvida é o veneno silencioso da manipulação. Porque ela não te ataca. Ela te desmonta aos poucos. Você sente que está perdendo o brilho, a energia, a alegria. E mesmo assim, continua tentando reconquistar o que havia antes. Mas o que havia nunca foi real. Foi apenas uma performance inicial para te prender. Essa é a primeira armadilha. O espelhamento. A ilusão construída para capturar sua alma e, uma vez capturada, te moldar aos desejos de alguém que só sabe existir dominando o outro. Por isso, entenda. O início encantador é a armadilha perfeita. É a máscara que encanta antes de prender. E quanto mais você se apega àquele começo, mais vulnerável você se torna ao ciclo de dor que está por vir. Jung dizia que nada que não seja enfrentado será superado. E enfrentar essa verdade é o primeiro passo para se libertar da ilusão emocional mais perigosa, a de que ele te amava de verdade. Quando o narcisista percebe que você está emocionalmente ligada, ele ativa uma de suas armas mais cruéis, o silêncio. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio calculado, frio, cheio de significado oculto. Ele não responde, não olha, não reage. E quanto mais você implora por atenção, mais ele se cala. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos, em nós mesmos encontraremos como destino. E aqui, o destino que se apresenta é o abandono emocional. Um espelho sombrio das feridas da infância que talvez você nunca tenha curado. Esse silêncio te obriga a mergulhar em um mar de incertezas. A ausência de resposta te obriga a criar significados, teorias, justificativas. É como se sua mente entrasse em colapso tentando decifrar o porquê do distanciamento. E é nesse esforço para entender o inexplicável que você se torna ainda mais dependente. O narcisista sabe disso. O objetivo nunca foi a comunicação. Foi a dominação emocional por meio da confusão. Você começa a se culpar, a acreditar que o silêncio é culpa sua. E quanto mais culpa você sente, mais você tenta se ajustar, agradar, mudar, implorar. Carl Jung apontava que o inconsciente governa a vida e que, quando não é compreendido, se torna o destino. Esse silêncio é o despertar desse inconsciente ferido, e é nele que o narcisista finca suas garras, alimentando a ilusão de que você precisa fazer mais para ser amada. O silêncio é, talvez, a forma mais sofisticada de crueldade emocional, porque ele não fere com palavras, ele destrói com a ausência, e por isso deixa marcas invisíveis, difíceis de explicar, difíceis de provar. Você se vê emocionalmente exausta, tentando resgatar um diálogo que foi, desde o início, um monólogo. A dor do silêncio não está apenas na ausência da voz do outro, mas no grito que ele provoca dentro de você. Mas saiba, o silêncio não é sobre você. É uma tática, uma manipulação sutil, planejada para que você se quebre por dentro, enquanto o narcisista permanece impassível. Quando você entende isso, começa a recuperar seu poder. Porque o que ele mais teme não é o confronto, é a sua consciência desperta. E agora, com a verdade em mãos, você já está um passo à frente. Depois de te encantar e silenciar, o narcisista ativa sua tática favorita, a inversão de culpa. Tudo o que ele faz, mentiras, traições, sumiços, de repente se torna sua responsabilidade. Você começa a se desculpar por coisas que não fez. Carl Jung dizia que nós vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. E neste jogo, o narcisista molda sua visão de mundo para que você se enxergue sempre como o problema. A manipulação mais perversa não é a que te ataca, é a que te convence a se atacar sozinha. Ele distorce fatos, nega o que disse, inverte situações com maestria,
Você questiona algo e ele responde com outra acusação. Você está exagerando. Você é louca. Você não confia em mim. Aos poucos, a sua realidade vai se desintegrando. A cada tentativa de confronto, você sai do diálogo com ainda mais culpa do que entrou. E esse ciclo vicioso é reforçado por elogios intercalados com punições emocionais. Tudo é feito para você duvidar de sua própria percepção. Aos poucos, sua autoestima começa a ruir. Você começa a se desculpar por sentir, a pedir perdão, por reagir, a tentar ser melhor para que ele volte a ser como era. Mas ele nunca foi. Carl Jung nos lembra que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E o que te irrita hoje é o reflexo da prisão que você mesma está tentando racionalizar. A vergonha que sente não é sua, é implantada. A inversão de culpa transforma a vítima em vilã. E o narcisista, o verdadeiro agressor, se torna o, coitado, incompreendido. Essa distorção não é apenas perigosa, ela é devastadora. Porque quando você acredita que merece a dor que sente, você desiste de lutar contra ela. E é nesse momento que a manipulação se completa. Quando você começa a se autocensurar. Mas hoje, você está reconhecendo o jogo, está identificando as peças. E entender essa dinâmica é o início da libertação. Porque quando você para de assumir culpas que não são suas, começa a se reconectar com quem você é de verdade. E o narcisista não pode controlar uma mulher que voltou a enxergar com clareza. Talvez a manipulação mais cruel seja a intermitente, aquele carinho que vem depois do caos, a mensagem doce depois de dias de ausência, o elogio inesperado depois de uma briga onde você foi massacrada. Carl Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. E essa dor se torna rotina, misturada a pequenos momentos de afeto que criam uma dependência emocional profunda. Você não ama o narcisista. Você está viciada na oscilação que ele criou. O sistema de recompensa intermitente é o mesmo usado em jogos de azar. Você nunca sabe quando vem o prêmio, e isso te prende ainda mais. Você começa a viver na esperança do dia bom, do momento feliz, da mensagem fofa. E para isso você aceita todo o resto. Ele te pune, mas depois te recompensa. E essa oscilação te prende em um looping de espera, frustração e alívio. A sua bioquímica é alterada. Seu cérebro começa a associar dor com afeto, medo com amor. E é aí que o narcisista te tem na palma da mão. Você não reage mais com razão. Você está emocionalmente condicionada. Jung nos lembra que o inconsciente é ativo, autônomo, e que comanda nossas vidas sem que percebamos. Esse condicionamento é inconsciente, mas agora está vindo à luz. O mais perverso é que o narcisista te treina a agradecer pelas migalhas, a se contentar com pouco, a se sentir sortuda quando ele está de bom humor. E quanto mais você se adapta, mais ele testa seus limites. A cada ciclo, sua força se esgota, sua identidade se dilui, sua esperança se transforma em sobrevivência. Mas há algo que o narcisista nunca poderá prever: o despertar. Quando você começa a perceber o padrão, quando você entende que os momentos bons são apenas ferramentas para prolongar os abusos, quando você reconhece que o afeto que ele oferece não é amor, é controle. E nesse momento, você começa a recuperar sua dignidade. Porque o amor de verdade nunca vem com medo. E quando você está no auge do desgaste, ele desaparece, sem explicação, sem despedida. Apenas te apaga da vida dele como se nunca tivesse existido. Esse é o descarte, a última manipulação que fecha o ciclo. Carl Jung dizia que a solidão não vem por não termos ninguém ao nosso lado, mas por não conseguirmos nos comunicar o que é significativo para nós. E o descarte não é abandono, é a punição final. O recado silencioso de que você nunca foi nada. O mais cruel é que, mesmo depois de tudo, você ainda se pergunta: onde foi que eu errei? Você ainda espera que ele volte. E ele volta. Mas não por amor, por controle. O retorno do narcisista não é reconciliação, é recaptura.
Ele aparece quando sente que você está começando a se curar, quando sente que está mais forte, e traz de volta o charme, o espelho, a ilusão, para recomeçar tudo do zero. Esse ciclo interminável é o que mantém tantas mulheres presas por anos, décadas, porque cada fim parece um recomeço, mas não é. É apenas um novo capítulo da mesma tortura emocional. Jung nos lembra que aquilo que não é integrado se repete. O retorno do narcisista é a repetição de um padrão que só termina quando você decide romper com ele. O verdadeiro fim não acontece quando ele vai embora. Acontece quando você fecha a porta. Quando você para de responder. Quando você entende que não precisa de desculpas, de explicações, de promessas. Precisa de paz. Precisa de verdade. Precisa de si mesma. E esse retorno, quando negado, é o golpe final para ele e a libertação definitiva para você. Hoje, você não está mais cega. Você não está mais presa. Agora, você sabe o nome de cada manipulação e o conhecimento liberta. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, aquilo que aceitamos se transforma. E agora, com tudo revelado, você tem o poder de transformar sua dor em consciência. E essa consciência será sempre sua maior arma. Agora que cada camada da manipulação foi revelada, uma verdade inegociável se ergue diante de você. Nada do que você viveu foi culpa sua. Cada ciclo, cada silêncio, cada distorção foi parte de um plano invisível que só agora você consegue nomear. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente age até que se torne consciente. E hoje, você despertou. Você enxergou as engrenagens ocultas que mantinham sua dor girando em silêncio. E uma vez que se vê a prisão, ela já não é mais capaz de manter suas portas fechadas. As 7 manipulações psicológicas que você conheceu não são apenas táticas. São instrumentos de destruição emocional mascarados de amor. E o mais cruel é que elas se alimentam da sua luz, da sua empatia, da sua vontade sincera de amar e ser amada. O narcisista jamais conseguiria tanto se você fosse uma pessoa fria. Ele se aproveitou justamente do melhor em você. Mas agora, esse mesmo coração que um dia foi quebrado é o que vai te guiar de volta à verdade. Porque consciência não pode ser desfeita. Talvez hoje você ainda sinta dor, ainda tenha dúvidas, ainda vacile entre lembrar e esquecer. Mas isso não é fraqueza, é parte do processo. O importante é que você não está mais no escuro. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina fugindo da escuridão, mas sim enfrentando-a. E você enfrentou. Você nomeou o inimigo invisível. E isso faz de você muito mais forte do que jamais foi. Porque agora, você não se confunde mais com a ilusão. Agora, você escolhe. E saber escolher é o primeiro passo para viver em liberdade. Que esse vídeo tenha sido mais do que informação. Que ele tenha sido um divisor de águas na sua vida. Que ele tenha plantado a semente da sua independência emocional. E que, a partir de hoje, você nunca mais aceite nada menos do que o amor verdadeiro, aquele que não exige dor para existir. Você merece paz. Merece reciprocidade. Merece ser vista, ouvida e respeitada. E se ainda não encontrou isso em outro, encontre primeiro em si. Porque o dia em que você se reencontra é o mesmo dia em que o ciclo do narcisista finalmente morre. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua história pode abrir os olhos de outras, pessoas que ainda estão presas nesse ciclo. Curta este vídeo para que ele alcance mais vidas e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que iluminam o que antes estava oculto. A verdade liberta, e ela começa por quem tem coragem de ver. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de você. Você vale muito mais do que imagina.